Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde, do terceiro bloco, e hoje entrevistando o Dr. Maurício Jafar, angiologista e cirurgião vascular. O tema hoje é sobre veias e artérias. E eu, no bloco anterior, perguntei ao Dr. Maurício sobre a prevenção. O que nós temos que fazer para evitar que essas veias dilatadas coagulem e desloquem um coágulo para o pulmão, que é o que nós chamamos de embolia de pulmão, extremamente perigoso, principalmente nas viagens longas. Bom, a gente orienta os nossos pacientes a que não permaneçam imobilizados totalmente, ou no avião, ou no ônibus, procurar a cada 1 hora, 1 hora e meia se levantar, caminhar, nem que seja alguns passos, ou a hora que estiver sentado, não for se levantar, que movimente os pés, como se estivesse pedalando. Levantando o pé isso, para frente, para trás, para cima e para baixo, fazendo isso, algumas repetições disso sempre que se lembrar. Se manter bem hidratado, também é uma orientação importante. E os pacientes que têm doenças crônicas, ter suas doenças sob controle quando for fazer uma viagem. Sinais importantes que devem ser observados. Durante uma viagem muito longa, é normal que os 2 pés ou as 2 pernas inchem. Se a pessoa tiver uma perna ou um pé muito mais inchado do que o outro, de forma bastante desproporcional, é um sinal de alerta. Isso provavelmente vai ter que ser visto por um médico, porque existe uma grande chance de existir aí, nesse caso, a ocorrência de uma trombose venosa. Então, um membro, uma perna muito mais inchada do que a outra é preocupante. Doutor Maurício, a gente vê com relativa frequência alguns pacientes, inclusive, que eles chegam no consultório e falam assim: doutor, eu vou viajar para a África do Sul, vou viajar para os Estados Unidos, vou viajar para a Europa, meu voo 12 horas, 14 horas, vou para a Turquia, né? E eles exigem, chegam até a exigir, falam: eu ouvi falar que tem uma injeçãozinha que a gente toma. É comum fazer esse tipo de abordagem, tratamento, dessas viagens longas de avião? O uso de uma medicação, na realidade uma medicação anticoagulante profilática, não está indicado para todos os pacientes em viagens longas, senão as companhias aéreas distribuiriam isso antes de entrar no avião. Então a gente tem que localizar qual é o paciente em que você vai ter indicação de usar isso. Né? Hoje em dia a gente tem até essa medicação via oral, não precisa fazer nem mais a injeção. Você tem os anticoagulantes, os bloqueadores de 10A em dose baixa, que pode ser usado de forma profilática em vez da injeção. Mas você vai usar isso em pacientes que já têm um histórico de ter tido uma trombose venosa, tem uma história familiar de doenças tromboembólicas, né? Tá passando por alguma patologia ou fazendo algum tratamento, tipo está tratando de algum câncer, fazendo quimioterapia, algumas patologias que predispõem à existência da trombose venosa, ou teve um trauma, estava no Chile esquiando, machucou o joelho, imobilizou o joelho, está voltando para o Brasil com a perna imobilizada. Esse é um paciente, por mais jovem que seja, por mais rígido, que é interessante se fazer essa profilaxia. Então, essa profilaxia não está indicada para todos os pacientes, ela é muito útil quando bem indicada. O que a gente pode fazer em pacientes, por exemplo, que incham as pernas, é usar uma meia elástica. Colocar a meia antes de viajar e permanecer com a meia durante a viagem, um período que a gente vai estar sentado por períodos mais prolongados. Mas sempre observando aquilo que o senhor falou, que é exatamente a questão da mobilização. Sim. Você levantar, dar uma andada, mexer com o ônibus parou na parada para... Desce, caminha, faz uma caminhada, retorna e senta. Ou no avião, levanta, caminha no corredor, tal, dá para poder mobilizar. E aqui a prevenção mais insistir com os pacientes acima do peso, né, doutor? Ah, sim, paciente acima Esse pessoal tem problema. Normalmente é um paciente que se mobiliza menos, né? Um paciente que vai ficar mais parado e pelo próprio dificuldade de retorno, né? Também está mais propenso a ter esse tipo de problema. Mas lembrar sempre, essa profilaxia sempre ser receitada, indicada por um médico, orientada por um médico. Aqui é uma curiosidade, doutor Maurício, minha, e tem muita gente. Salto alto, dá varize ou não dá varize? É o que eu costumo dizer para os pacientes. Quem nasceu para ter varizes, na realidade, isso é uma propensão genética. Qualquer alteração, tipo aumento de peso, gestação,
atividade física muito intensa, tudo isso pode levar ao aparecimento de varizes, anticoncepcional. Tem pessoas que vão estar acima do peso, vão ter 10 filhos, mulheres, vão ficar a vida inteira em pé e não vão ter nenhuma varize. E vão ter pessoas, mulheres, que as meninas no primeiro ciclo menstrual, primeira alteração hormonal, vão começar a aparecer veias. Então, para esse tipo de pessoa, o salto pode levar ao aparecimento de varizes, mas sempre num uso muito prolongado. Por quê? O salto faz com que a panturrilha se contraia. A pessoa que está com um salto mais alto vai ficar com a panturrilha permanentemente contraída. E esse mecanismo de contração e relaxamento da panturrilha, ele é um importante mecanismo que auxilia o retorno venoso, que é conhecido como coração periférico, que auxilia o funcionamento das veias. Então, a mulher que está de salto muito alto, por período muito tempo, ela está bloqueando esse mecanismo. Então, ela está dificultando um pouco o retorno venoso. Muito bom. Vocês veem que tem muita coisa para a gente conversar em angiologia e nós falamos basicamente sobre veias. Está faltando ainda falar sobre artérias. Mas nós vamos marcar um outro programa, doutor Maurício. Com o maior prazer. E nós vamos conversar sobre as artérias porque tem muitas coisas importantes sobre artérias. Para finalizar essa parte, que é o nosso terceiro bloco, eu gostaria de deixar a palavra livre ao senhor para fazer um comentário sobre essa questão que nós falamos e talvez até alguma coisa que a gente não tenha abordado. Não, procurar orientar os pacientes, por exemplo, não comprem remédios anunciados na televisão. Eu costumo dizer aos meus pacientes, o remédio bom não precisa de propaganda. Então eu vejo às vezes algumas publicidades sobre varizes, por exemplo, que vai passar uma palmada e a veia vai sumir. E essas medicações custam caro, não custam barato. Então, não façam nenhum tratamento sem orientação médica. Hoje a gente tem o vascular, o angiologista na rede pública, tem médico na Santa Casa, tem no SEM, tem no HU, tem no Hospital Regional. Tem na Unimed. Tem na Unimed, tem todos os... um grande número de profissionais, não é difícil o acesso ao vascular. Então, procure uma orientação médica, não façam tratamento porque viu na televisão, porque a vizinha falou que usou e que é bom. Às vezes você vai gastar dinheiro que poderia ser utilizado numa coisa mais útil, numa medicação que simplesmente está vendendo um sonho e que não é a realidade. Não vai alcançar. Vocês podem observar que essas sugestões e conselhos são fundamentais para uma vida saudável e adequada. Doutor Maurício, eu quero, nesta oportunidade, agradecer a sua generosidade em vir até nós para falar e conversar sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos marcar a outra para falar sobre as artérias. Estamos à disposição. E você que nos prestigiou assistindo o nosso programa, nós queremos agradecer e pedir que você entre em contato com a TV Conceito e sugira temas e faça perguntas para que nós tenhamos aqui profissionais, colegas, médicos, para esclarecer a dúvida da população e assim tornar o nosso ambiente social mais agradável e mais esclarecido. Muito obrigado.